Olá, estamos começando mais um Café com o Vereador aqui pela nossa TV Câmara. Você já sabe, toda segunda, quarta e sexta às 8 da manhã, com reprise às 6 da tarde, nós estamos aqui recebendo sempre um convidado diferente. Você pode acompanhar o nosso programa pelo canal 5.3, a TV aberta, e também pelo nosso YouTube, o YouTube da TV Câmara de Montes Claros. Nosso convidado de hoje é o vereador Rodrigo Maia de Oliveira, mais conhecido como Rodrigo Cadeirante por todos, né? O vereador que nasceu em 1980, hoje está pelo partido Rede Sustentabilidade. E por que não dizer, torcedor fanático do São Paulo, mas que sempre defende e sempre defendeu as principais dificuldades e os anseios da população. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia, Nairlan, bom dia a todos e vamos lá, para o bate-bola responder o que perguntar. Tá certo, então. Vereador, a gente gostaria de começar falando um pouco aí sobre as suas origens, né? Paulista, mineiro, norte mineiro, torcedor do São Paulo. Explica para nós como é que isso tudo começou. É importante até, né? Porque as pessoas falam, olha, é uma autoridade aqui no norte de Minas e torce para um time lá de São Paulo, então é porque também não nego minhas origens, né? Eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, e vim para Montes Claros ainda criança, né? Mas desde pequeno o meu pai palmeirense me levava para o estádio para torcer para o Palmeiras, mas comecei a entender de futebol naquela época em que o São Paulo ganhava tudo ali em meados de 91, quando foi alavancado pelo treinador Tele Santana, e a partir de então, entendendo de futebol, naquela época não tinha como torcer para outro time, né? Então virei São Paulino. Então esse é o motivo por torcer pelo São Paulo, mas gosto um pouquinho também do Cruzeiro e do Atlético, bem pouquinho, mas gosto. Tem um pequeno lugar no seu coração. Isso. E vim para Montes Claros ainda criança, né, Nairlan? E sou apaixonado com essa cidade. Sou apaixonado com Montes Claros. Pessoas falam para mim, olha lá, virou vereador, ainda não mudou do bairro, mora na mesma casa há 30 e tantos anos. É verdade, se tivesse ganhado na Mega Sena não mudaria. Também não, ficaria por ali mesmo. Gosto muito ali da parte baixa do Maracanã, na beira do Ciro dos Anjos, né? Cirão, como é carinhosamente conhecido aí o Ciro dos Anjos, e é ali que a gente fincou as nossas raízes, construiu as amizades. É uma história de uma vida, né? Então, gosto muito daqui. E, apesar de ser paulista, mas está aqui o cara mais apaixonado pelo pão de queijo. Sou eu, apaixonado pelo pão de queijo. Tá certo, né? Vereador, a partir do momento que o senhor passou a ser cadeirante, né? Quais as principais dificuldades e problemas de inclusão que o senhor teve? Tá, se faz necessário também uma justificativa, porque até já ouvi muitas histórias de que eu teria ficado na cadeira de rodas por causa de um assalto, que eu levei um tiro, que foi um acidente. Não tem nada disso. Eu fui acometido de uma doença rara, grave e degenerativa. Aos 18 anos de idade, talvez a melhor fase da minha vida, quando tinha minha própria empresa, trabalhava em uma outra empresa ocupando 2 cargos e praticava esporte a nível profissional. Eu já corri o Campeonato Mineiro de Mountain Bike, né? E essa doença, ela me levou à condição de cadeirante, né? Alguns anos depois. E a partir daí, eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, porque eu numa cadeira de rodas e não parei a minha vida em função de uma doença ou da minha condição física, né? Eu trabalhava de outra forma, montei um pequeno comércio, né? E eu precisava fazer compras para abastecer o comércio. E ali a gente gerava alguns empregos também, tinha funcionários. Então eu, na condição de cadeirante, além de sustentar a minha família, de prover o sustento da minha família com o meu próprio trabalho, também dava emprego para outras pessoas e não tinha o amparo do Estado com o mínimo, que é obrigação do Estado, né? Digo isso na esfera municipal, que era o transporte coletivo.
Então eu tinha dificuldade para me deslocar até os comércios para fazer compra para abastecer o meu comércio. E foi quando eu comecei a brigar com as empresas do transporte coletivo de Montes Claros, né? Eu parava na frente do ônibus, falava, olha, o elevador está quebrado, então se eu não for, ninguém vai. O motorista descia e falava, eu vou chamar a polícia. Eu falava, chama que você vai ser preso, porque está vindo ao ponto, levando todas as pessoas e cometendo um ato de discriminação, me deixando no ponto, se o ônibus é dotado de elevador, porque eles não davam a manutenção nos veículos, né? Nos poucos veículos que ainda tinham o elevador, naquela época tinha um veículo em cada linha só com elevador e rodava quebrado. Então eu sou aquele cara chato que passava na TV por diversas vezes, me lembro que você trabalhava numa emissora de TV da cidade, me entrevistou por diversas vezes. Verdade. E cada vez que isso acontecia, eu registrava o boletim de ocorrência, acionava a empresa na justiça e procurava também a Câmara de Vereadores de Montes Claros. E falava, vocês têm que resolver esse problema. Só que aí, o tempo foi passando e eu fui descobrindo como as coisas aconteciam na política e eu não me sentia representado pelos vereadores que aqui estavam. E os problemas não eram resolvidos. E eu só queria trabalhar, eu só queria ter o direito de ir e vir e que a minha deficiência não me impedisse de trabalhar como qualquer outro cidadão da cidade. E as pessoas começavam a falar, olha, eu te vi numa reportagem, você brigando com as empresas de ônibus, brigando na Câmara de Vereadores, por que você não se candidata? E eu nunca pensei em me candidatar. Mas aí eu comecei a perceber que eu estava gritando e ninguém me ouvia, ou faziam questão de não ouvir. Eu falei, quer saber? Se eu não me sinto representado, eu mesmo vou tentar ser a representatividade que eu espero na Câmara Municipal. E aí recebi o convite de diversos partidos e aí começa aquela fase da matemática, quando você vai escolher o partido que te dá a chance de se eleger com o menor número de votos, né? E aí fui feliz nessa escolha e já venci a primeira eleição que disputei, diga-se de passagem, uma informação importante, sem gastar quase nada. Minha primeira campanha eleitoral, o custo total da campanha foi R$ 1.025 apenas com material gráfico. Que coisa, né? Então, é notório, né? E é digno de nota mesmo, porque é difícil isso hoje, né? Nós percebermos tão pouco gasto. Então, já naquela época, você já primava por isso, né? O senhor já primava por isso, né, vereador? Primeiro porque eu não dispunha de tantos recursos financeiros para se gastar numa campanha eleitoral. E depois porque se eu estava entrando na política para fazer a diferença que eu esperava que fizesse e ninguém fazia, então eu tinha que ser diferente desde o início, né? Então eu tracei minhas próprias estratégias de marketing, claro, né? Fui eu quem fiz a música da campanha, eu engatei uma carretinha de som aqui na minha cadeira de rodas e aí a minha família foi meu primeiro grupo político, né? Foi os primeiros que eu envolvi na campanha. E aí comecei a envolver os vizinhos, os amigos. Daí a pouco a campanha estava grande, falamos, vamos para a rua, vamos. Primeira eleição, 1.721 votos, eleito com 403 votos à frente do suplente. Olha só. Vereador, e seu primeiro mandato foi quando? Em 2012, a primeira eleição que venci. Em 2012 tive um primeiro mandato muito difícil, né? Quando declaradamente fui forçado a ser oposição ao então governo municipal, que não aceitava quem discordava de quaisquer atitudes do governo. A gente concordava com boa parte das atitudes, mas se discordasse de algo, era considerado opositor, era jogado de lado, era até mesmo perseguido politicamente, né? Então enfrentei um primeiro mandato muito difícil, mas ao final do primeiro mandato consegui me reeleger e aumentando a votação. Curioso para a história da Câmara Municipal, porque na história pouquíssimas vezes vereadores que arriscaram fazer o papel de questionador, de opositor, conseguiram se reeleger e conseguindo
me reeleger naquela época com o aumento ainda significativo de, acredito, 20 e tantos % em relação a outra eleição. Detalhe, sem gastar dinheiro novamente. E aí depois tive um segundo mandato mais tranquilo na administração do prefeito Humberto Souto, conseguimos, né, aplicar algumas linhas de trabalho, ver algumas propostas nossas virarem realidade na cidade, porque a gente só queria ser ouvido, né? Muita gente não sabe, mas fui eu o pioneiro a falar e a esboçar qualquer coisa sobre a coleta de lixo na zona rural, que hoje é realidade nos maiores distritos da cidade. Então, é muito bom quando o executivo tem esse olhar de captar as ideias do legislativo, né? Porque o vereador é que está na rua todos os dias, que está na ponta, que recebe o cidadão na sua casa, que dá carona para o cidadão e no meio da conversa consegue ali pescar alguma coisa de política, ideias, sugestões, reclamações, cobranças também. Então o executivo tem que ficar atento aos vereadores, porque aqui está na Câmara Municipal a verdadeira representatividade do cidadão da cidade, né? No caso de Montes Claros, mas é assim em todas as cidades. Esse é o ponto, né? Quando o senhor chegou na Câmara Municipal, então o senhor entendeu que como parlamentar isso abriria um campo de oportunidades para defender a população, e em quais campos o senhor achou que a população deveria ser mais representada? Narlan, confesso para você que fiquei surpreso em saber o poder que o vereador tem em suas mãos. Confesso, eu vim aqui por causa de uma luta com o transporte coletivo. Eu só queria um ônibus adaptado. E para mim trabalhar, para resolver o meu problema, quando cheguei à Câmara Municipal, eu vi que isso era muito maior e abriu-se um leque na minha frente de possibilidades e também de obrigações, claro, né? Assumi com muita responsabilidade algumas bandeiras de trabalho, né? Mas as pessoas perguntam para mim, a sua luta na Câmara Municipal é pela causa da PCD, pessoa com deficiência? Não. Os mandatos do vereador Rodrigo Cadeirante são pautados na luta contra injustiças, né? Então, se é injustiça com a pessoa com deficiência, claro, lá vai estar o vereador Rodrigo Cadeirante atuando, e qualquer outro segmento. Mas ao chegar na Câmara Municipal, se abre um leque ali, diante dos meus olhos, um poder, e a gente sabe que não é fácil chegar à Câmara Municipal, tem pessoas que se candidatam 3, 4, 5 vezes até conseguir, tem aqueles que gastam 100, 200, 300 mil reais e ainda não conseguem, e eu venho na primeira sem gastar nada, pronto, ganhei a eleição. E agora o que fazer? Diante daquele leque de possibilidades, a primeira coisa, eu falei não abandonar as raízes. O que me trouxe à Câmara Municipal? Foi a minha luta pela qualidade de transporte coletivo. Então, nisso aqui eu tenho que atuar. Então, já parti para cima, acionando o Ministério Público, acionando a Justiça por diversas vezes, e a gente conseguiu aí derrotar as empresas do transporte coletivo da cidade por várias vezes. Quando eu digo derrotar, é porque eles insistiam em não cumprir algumas legislações, inclusive descumpriam em Montes Claros lei federal que obrigava que 100% da frota de veículos fosse adaptada com acessibilidade para PCDs, para pessoa com deficiência ou dificuldade de locomoção. Então hoje 100% da frota tem elevadores, né? A manutenção eles deixam a desejar, mas a história hoje é muito melhor do que era quando cheguei nessa casa. Muita luta, muita briga, Ministério Público, Justiça, uma confusão danada, mas a gente conseguiu já derrotá-los, né? Por 6 vezes, inclusive acabei de vencer mais um processo contra eles na Justiça, né? Até disse na tribuna da Câmara para eles irem anotando o resultado. Tá 6-0 para o Cadeira. É isso aí, né? Uma história construída, né, vereador? Uma história construída. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade a essa história. Vamos falar, inclusive, sobre a candidatura do vereador para
como deputado, mas vamos falar também sobre a atuação do vereador Rodrigo Cadeirante aqui na Câmara Municipal, a sua participação, inclusive nas comissões. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no nosso Café com o Vereador. Ele esperou todos relaxarem para atacar com tudo. É hora de redobrar os cuidados. A doença está de volta e muito mais próxima do que você imagina. Esse monstrinho está bem do seu lado. 96% dos focos de dengue, zika e chikungunya estão dentro de casa. Não deixe o mosquito achar que está tudo liberado. Moque contra o Aedes aegypti. Essa luta é de todos. Prefeitura de Montes Claros. Apoio TV Câmara, Transparência e Cidadania. Muito bem, estamos de volta. Nosso programa Café com o Vereador recebe hoje o vereador Rodrigo Cadeirante. Já falamos no primeiro bloco um pouco sobre as origens do vereador, sobre a sua entrada na vida pública. Agora vamos dar continuidade a esse bate-papo falando sobre a atuação do vereador Rodrigo Cadeirante aqui na Câmara Municipal. O senhor participa, vereador, na atualidade da Comissão de Serviços Públicos Municipais e a Comissão de Ética Parlamentar. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre essa participação. Sim, que as pessoas entendam, né, o que são as comissões temáticas e permanentes da Câmara Municipal, né? Um grupo de 3 vereadores compõe determinada comissão. Assim é na Comissão de Saúde, na Comissão de Educação, em diversas comissões, mas vamos falar especificamente das comissões que eu participo e participo como presidente, né? Eu também participo de outras, mas sou o presidente da Comissão de Ética Parlamentar e da Comissão de Serviços Públicos Municipais. A Comissão de Ética é aquela que nenhum vereador quer participar, porque é um assunto meio chato quando você tem que julgar e até mesmo aplicar punições a vereadores por suas condutas, né, onde chega as denúncias contra os próprios vereadores. Eu assumi a responsabilidade de participar da comissão e também de presidi-la, né, porque tenho um bom relacionamento com todos os colegas, mas todos também conhecem a minha postura, né? Eu defendo aquilo que é certo, então seja quem quer que seja, se errou caindo na comissão de ética, vai ter sim que pagar o preço justo por isso, né? Então, estou como presidente da comissão de ética e também presido a Comissão de Serviços Públicos Municipais. Sobre essa, é importante a gente falar que na história da Câmara Municipal de Montes Claros, essa comissão nunca foi ativa. Ela nunca cumpriu, de fato, com o papel dessa comissão, até a entrada do vereador Rodrigo Cadeirante aqui na casa, né? Que a gente deu outro fôlego a essa comissão, deu um outro gás a essa comissão, vamos dizer assim, promovendo os debates, as audiências e assumindo a responsabilidade de temas importantes que talvez, até mesmo por omissão, de outras comissões, de outros parlamentares, e aí não estou citando ninguém específico não, estou dizendo isso ao longo dos 3 mandatos que estou aqui, comissões não atuavam. Então, temos lá um problema na educação, a Comissão de Educação, por um motivo ou outro, não atua, eu trago a responsabilidade fácil para a Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também engloba a educação, que também é um serviço público municipal, né? Então essa comissão, nós já trabalhamos ela e já tivemos muitos resultados, né? Você como tem uma ligação fortíssima ao esporte, deve lembrar do Campo da Terra Preta, ali na região do Canelas, na região sul da cidade, né? Sim, sim. Foi essa comissão, na época eu e o vereador, atual vereador também, Daniel Dias, em outra legislatura, nós compramos a briga na Comissão de Serviço Público, viajamos a Brasília, desbloqueamos recursos que estavam travados, promovemos a audiência e conseguimos fazer isso virar uma realidade
para a população de Montes Claros. Então aí exemplifiquei esse caso do Campo da Terra Preta para que as pessoas entendam o trabalho e a importância das comissões temáticas permanentes da casa. Vale lembrar que eu também sou líder do bloco de 22 dos 23 vereadores que, através da minha indicação, compuseram todas as comissões. Então eu coloquei os vereadores na comissão, respeitando, claro, a atuação de cada um, por isso tenho a confiança dos colegas para esse papel de liderá-los na indicação de todas as comissões da casa. O que é um papel importante, visto que se torna, né, o senhor se torna uma representação importante, né, para a voz dos próprios vereadores, né, dentro do pleito. Sim, acredito que isso é construído, né, com o tempo, o respeito aos colegas, a atuação, as bases de cada parlamentar, né, e você ganha essa confiança para liderá-los num dia tão importante que é a escolha das comissões. Então, assumo também essa responsabilidade sem nenhuma dificuldade, né, e assim foi. Vale lembrar que desde que entrei na casa, eu sempre tive na Comissão de Serviços Públicos e sempre fui votado para ser o presidente da comissão. Então essa comissão ela passou a existir na prática depois da chegada do vereador Rodrigo Cadeirante na Câmara de Montes Claros. Muito bem. Vereador, o senhor, quem o acompanha, né, quem vê as suas redes sociais, né, tem visto que o senhor tem feito vários vídeos que destacam principalmente os problemas, as principais rodovias do norte de Minas que cortam Montes Claros, né? E principalmente as questões relacionadas à Eco 135. Como é que o senhor percebeu, né, que precisávamos de entender, a população precisava de entender o que acontece nas rodovias? Quem acompanha minhas redes sociais sabe que é uma luta já de alguns anos, né? Não é nenhum tipo de oportunismo, nada disso, mas eu reconheço que a minha atuação é no âmbito, na esfera municipal da política, então não tenho poder para atuar na esfera estadual e nem na federal. Mas eu não posso ficar calado de maneira alguma diante da safadeza, da covardia, da picaretagem que esses pedágios instalados na BR-135, né? O pedágio foi instalado e já está cobrando da população há 4 anos, e aumentando, reajustando a tarifa, curiosamente, parecem que fazem isso para zombar e debochar da população, no dia 1º de abril, dia da mentira. Então, todo dia 1º de abril, dia da mentira, tem aumento nos pedágios, né? Numa rodovia em que as obras não chegam na mesma velocidade que o dinheiro no bolso daqueles que administram, né? Então, na oportunidade, eu questiono sim o silêncio de todos os nossos deputados estaduais, os do norte de Minas e também de outras regiões do estado, que permitiram que fosse instalado aqui apenas praças de cobrança, que eu costumo dizer, gabines de fazer dinheiro, porque foi isso que foi instalado. Quem passa pela 135, Nairlan, mesmo há 4 anos pagando um dos pedágios mais caros do país, não tem a mínima segurança na trafegabilidade pela via. Você passa por pista onde tem buracos na pista até hoje, tem trechos com ondulações, segurança nenhuma. Se acidenta, não tem nenhum tipo de socorro por parte da empresa que cobra tão caro, eles acionam. Olha o quanto isso é mesmo uma forma de debochar da população. Eles, no momento do acidente, acionam o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que é outro serviço que também é pago pela população. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o SAMU. Ou seja, quando você passa por rodovias como a Fernão Dias, que o valor do pedágio lá é menos da metade do que se paga aqui no norte de Minas, e você bate o seu carro, por exemplo, você tem ali o auxílio do mecânico para resolver rápido. Se o acidente tem vítima, você tem ali a equipe médica para te socorrer, mas se precisa de um transporte, tem helicóptero.
Aqui na 135, no norte de Minas, depois de 4 anos de cobrança, a única coisa que mudou é porque antes você pegava a BR com a grande possibilidade de encontrar com a morte na 135. Agora, 4 anos depois, é que antes de morrer você vai pagar por isso também. E o que eu estou falando aqui não é nenhum sensacionalismo, não. É os dados que comprovam isso. Ontem foi mais uma vítima. Ontem, enquanto eu falava na tribuna de uma vítima de anteontem, né, que morreu uma pessoa anteontem num acidente, acho que em Curvelo, enquanto eu falava na tribuna, uma ciclista foi atropelada em Bocaiúva. Né? Eu estou falando isso de ontem e anteontem, mas na semana passada foram 5 pessoas da mesma família, há cerca de 15 dias aqui na chegada a Montes Claros, 3 pessoas e mais um acidente, onde governantes e também os donos, acionistas da empresa têm sua parcela de culpa, de responsabilidade com aquelas mortes, porque já há 3 anos o nosso mandato vem cobrando e sugerindo a eles uma caixa de areia ou caixa de britas. Isso é um dispositivo barato que tem salvado vidas e também o patrimônio das pessoas ao longo de estradas em todo o país. Não é pedir muito não, Nairlan. Não é pedir muito não, que aqui no norte de Minas, aqui em Montes Claros, no segundo maior entroncamento rodoviário do país, onde se paga o segundo maior pedágio do país, a gente tem um dispositivo para salvar vidas e também o patrimônio das pessoas. Não é pedir muito não. Mas quantas vítimas, quantas pessoas vão precisar morrer para que tomem providências? E aí, diante da inércia e do silêncio de deputados estaduais, de deputados federais, de forças políticas do norte de Minas, eu não fico calado diante disso, não. Questiono quem deveria estar questionando e questiono também quem é responsável por essa picaretagem, essa covardia, essa safadeza aqui no norte de Minas, que são as praças de pedágio da BR-135. Eu disse na tribuna da Câmara, o único benefício que chegou até agora, a única coisa que eles fazem por você é uma plaquinha que mais parece uma placa de cabaré, dizendo boa viagem depois que você paga nas praças de pedágio. Boa viagem como? Se você sabe que vai ser assaltado no mínimo 5 vezes num trecho de 300 e poucos quilômetros. Realmente é uma situação que termina causando uma indignação muito grande para quem utiliza a rodovia, né, vereador? Vereador, inclusive o senhor se candidatou para uma vaga como deputado nas últimas eleições. Faz parte do seu projeto, né, futuramente Sim. como deputado, analisar mais de perto essa situação das rodovias? Sim. Vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho sobre a minha candidatura, né? Claro. Disputei 3 eleições como vereador em Montes Claros, venci as 3. Na última, fui o vereador mais votado de todo o norte do estado de Minas Gerais e pela 3ª vez sem gastar dinheiro em campanha. E o motivo que me levou a me candidatar a deputado federal nas eleições do ano passado foi o mesmo que me trouxe à Câmara Municipal. É por não me sentir representado por aqueles que deveriam me representar. Então vi a oportunidade, me candidatei, perdi as eleições, mas comemoro o resultado porque tive 25.709 votos conquistados, nenhum foi comprado. Para você ter uma ideia, eu disputei com forças políticas, com candidatos que gastaram 3 milhões só dentro de Montes Claros e deixei quase todos eles para trás. Tive uma votação de 21 mil votos quase aqui dentro de Montes Claros, né? E mais 5 mil e poucos votos fora. Não me arrependo, né? Serviu de experiência, serviu para me engrandecer, não apenas como político, mas sim como homem. E percebi que o norte de Minas está carente de representatividade. Isso foi o que percebi conversando com as pessoas no período pré-eleitoral e também eleitoral, né? Em nossas andanças pelo norte do estado. E uma das minhas pautas na Câmara Federal era justamente essa:
né, que atua aqui como vereador, que é o combate a injustiças. Então não tem uma injustiça maior com os norte-mineiros e com todos os brasileiros que passam aqui no segundo maior entroncamento rodoviário do país do que nossas estradas. Olha só o quanto é absurdo. O DENIT demorou quase 1 ano para consertar uma pontezinha pequena aqui na saída para Pirapora, a ponte sobre o rio Carrapato, né? Aí já estamos falando de outra rodovia, já é da 365, né? Então a cabeceira da ponte estava correndo risco de uma tragédia. O que o DENIT fez? Instalou 2 quebra-molas. Acidente todo dia, era carreta enfiando no fundo de outra carreta, era moto batendo no fundo de carro, era carro que tentava frear e saía da pista, caía no rio, derrubava mureta, uma confusão danada. E todo mundo em silêncio. Deputados estaduais, deputados federais em silêncio. Eu falei, peraí, se ninguém vai falar, deixa comigo que eu falo, né? E aí começamos essa briga. Essa semana foram retirados os quebra-molas de lá, detalhe, depois da ponte reformada, né? Eu tenho que destacar que o único que ainda atendeu o nosso pedido e veio até o local comigo foi o então deputado estadual e hoje senador Cleitinho Azevedo. Mas são representações assim que a população espera dos políticos, que eles pagam e pagam muito bem. Então eu não me sinto representado nenhuma esfera. É claro que tem as exceções, né, Nairlan? Mas se eu não vejo ninguém na Câmara Federal representando o Norte Mineiro como eu penso que deveria, então eu tentei ser essa representatividade, né? Não deu certo dessa vez, mas acredito que tudo é no tempo de Deus. A gente faz os nossos planos, Deus muda tudo, até mesmo para nos ensinar, para que a gente possa aprender e engrandecer com isso. Mas não está descartada a possibilidade não, viu? Esse é o meu projeto político, é chegar à Câmara Federal ainda, para melhorar a representatividade do Norte Mineiro, para melhorar o combate a injustiças, e tem muita coisa que precisa ser mexida, que precisa ser mudada. E coragem para isso eu tenho, e também não tenho rabo preso com ninguém, porque você precisa ter coragem e também ficha limpa, porque eu sei que lá na Câmara Federal o jogo é bruto, né? Aqui na Câmara Municipal já imagina, no maior parlamento do país. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa Café com o Vereador. Gostaria de deixar aí agora as suas considerações finais, vereador. Então, é mesmo agradecer e fazer um pedido que pode soar também como uma cobrança à população. É que cada cidadão da cidade ocupe o seu espaço político. E as pessoas às vezes podem pensar o que o vereador Rodrigo está dizendo para mim ocupar o espaço político. Seja se candidatando, seja cobrando dos políticos que você elegeu e paga um bom salário a eles, ou seja, pelo menos discutindo política na sua casa, com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o marido, mas todo cidadão deve ocupar o seu espaço na política. A gente cobra muito dos políticos e temos que cobrar mesmo, mas tem muita gente que não faz a sua parte, que só lembra da política no ano eleitoral. E não é assim que deve ser. As pessoas têm que discutir política, têm que cobrar, têm que se inteirar, né? Amanhã, por exemplo, aqui na Câmara Municipal, vamos ter uma audiência importantíssima, né, sobre a segurança nas escolas, que é um tema que tem provocado debates em todo o país. Então é importante a população acompanhar o trabalho dos políticos no seu município, porque a nossa vida ela é basicamente regida pelas decisões dos políticos. E se você não participar, está deixando os outros decidir tudo por você. Muito bem. Chegamos então ao final do nosso programa. Agradecemos ao vereador Rodrigo Cadeirante pela sua participação. Agradecemos a você pela sua audiência. Você já sabe, nosso encontro aqui é toda semana, às segundas, quartas e sextas, às 8 da manhã e também às 6 da tarde. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo programa. Até lá.